O que é Media for Equity? É um meio de pagamento que utiliza-se mídia para utilizar a mídia pagando-se com o equity da empresa, com share, com cotas e tudo mais. Qual é para você o futuro do mercado de influenciadores? O primeiro processo de evolução desse lado mais dos influenciadores é ir para um lado mais de produção de conteúdo, de branded content, que é, teoricamente, o que a TV lá atrás fez com os merchants. Se você fosse hoje começar um novo negócio, que estratégia de mídia você adotaria? Se eu fosse começar um novo negócio sendo uma startup, então vamos colocar que eu quero ter um business escalável, não em pessoas, em tecnologia, que vai ser VC-backed, investimentos por trás com venture capital investindo. Num primeiro momento, eu investiria 100% em product market fit. Olá, seja muito bem-vindo, Talk Invest News no ar. Eu sou Doni Denútil e esse é o podcast do Invest News sobre negócios. E olha só quem é o nosso entrevistado de hoje. Felipe Attabi. Ele já foi Chief Marketing Officer da Stone e diretor de marketing da Ambev, onde trabalhou por 9 anos e comandou campanhas milionárias. Integrante do seleto grupo de Forbes Under 30, Felipe Attabi é hoje o CEO e fundador da For Equity. Felipe Attabi, prazer ter você aqui, cara. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar dividindo esse podcast aqui junto com vocês. Acho que vai ser um papo ótimo e maravilhoso. Vai mesmo, várias dúvidas, polêmicas no ar, acho que o pessoal vai curtir. E obviamente também aqui do meu lado, Leandro Guissoni, professor da FGV, da Universidade da Virgínia, 9 cases publicados lá por Harvard, enfim, craque de business. Não, e sobretudo amigo do Doni e participando Nem aqui tudo é perfeito, tá? desse podcast, e sem dúvida. Eu acho que hoje, com esse olhar também de colocando o chapéuzinho de professor, né? Eu acho que o conceito que o Felipe vai trazer aqui é um conceito que eu tô vendo ser muito discutido no mundo dos negócios, mas não com uma definição muito clara. Então vamos tentar organizar aqui essas mudanças que estão acontecendo no setor de mídia, de compra de mídia e de muitas outras coisas legais que a gente vai falar. Isso aí é legal. Obrigado, Doni, pelo convite. Prazer estar aqui com o Felipe. Prazer. Vamos lá, para começar, Felipe, então. O que é Media for Equity? Boa. De maneira curta, é um meio de pagamento que utiliza-se mídia para utilizar a mídia pagando-se com o equity da empresa, com share, com cotas e tudo mais. Para quem funciona esse meio de pagamento? Tem muita gente que confunde Media for Equity com um modelo de negócio. Não, eu vou montar um Media for Equity com um modelo de negócio e tudo mais. Ele é menos um modelo de negócio e ele é muito mais parecido com um meio de pagamento. Eu gosto de brincar que na economia existe o boleto, existe o cash, existe o Pix, existe pagar em cartão de crédito, diversas formas de pagamento. Na parte da mídia, a única forma de pagamento que existe é você pagar 15 dias fora a veiculação. Normalmente 45 dias depois de você veicular, chega uma nota fiscal na tua casa, na tua empresa, e você tem que pagar essa nota fiscal. Só que, como modelo de negócio, talvez existam outras formas da gente fazer meios de pagamento diferente para o lado da mídia. E mídia por equity é uma coisa muito legal que, botando um pouco até mais de tecnicidade, assim, começou em 1996, na Suécia, com um meio de pagamento de um fundo chamado Aggregate Media, que fez mais de 250 negociações utilizando o modelo de pagamento de Media for Equity desde 1996. Então, é uma turma que acabou pegando uma pressão muito grande, fazendo um trabalho muito legal, e esse modelo ele vem evoluindo aí nos últimos, vamos colocar, 30 anos aí de maneira muito legal, muito na Europa, principalmente na Europa, vamos colocar assim, e como players de mídia pelo mundo inteiro acabaram evoluindo muito o business. Então, até para contar um pouquinho mais da história desse Media for Equity, 1996... com a Aggregate Media, e depois começou uma evolução muito grande de players de mídia olharem para esse modelo de pagamento, com esse meio de pagamento, e falar, olha, eu tenho muita mídia aqui dentro, talvez eu possa utilizar para acelerar negócios, e ao invés de eu receber em dinheiro, 15 fora o dia da veiculação, talvez eu prefira virar sócio dessas empresas e trocar a minha mídia por participação societária. É muito comum até em outros tipos de investimento, que é basicamente chamado sweat capital, trabalhar por suor e você ganhar o capital efetivamente dentro da empresa. Isso é muito comum em advocacia, é muito comum em outros meios, mas não era tão comum assim dentro do meio de mídia, e isso começou a evoluir. Então, se a gente pegar alguns players internacionais que fizeram isso, história dentro do Media for Equity, Times of India fez mais de 1000 deals na Índia, trazendo players internacionais
para dentro da Índia, muito com a pretensão de eu sou um player de mídia muito consolidador de mídia dentro da Índia. Se você está dentro dos Estados Unidos e quer entrar no mercado indiano, eu consigo te divulgar e trazer uma relevância muito grande, só que ao invés de você me pagar, eu prefiro virar seu sócio. E ele fez isso com mais de 1.000 empresas para trazendo para a Índia. Então, super legal. Channel 4 na Inglaterra, muito legal, começou a fazer isso também num trabalho muito bem feito. Televisa no México já tem feito deals incríveis, assim, eu acho que tem algumas startups que até que estão no Brasil e querem ir para o México, que já fizeram o meio de pagamento de Media for Equity com a Televisa no México, então tem algumas startups brasileiras que já estão utilizando disso para acelerar o crescimento no México. Você pega muito uma perspectiva da Globo aqui no Brasil, que tem feito um trabalho brilhante, no final das contas, há uns 5 anos, com o veículo deles, que é a Global Ventures, que fez deals super legais com várias empresas e grandes unicórnios que estão aqui no Brasil, e tem alguns players que usaram muito mais a lógica de, ao invés de eu pegar a minha mídia e fazer com uma única mídia esse meio de pagamento, talvez fizesse sentido agregar. O primeiro deles foi o Aggregate Media, né, de pegar diversos players de mídia para ter essa aceleração, mas o benchmarking nosso é um player da Alemanha, que existe já há 13 anos, se chama German Media Pool, que é um pool alemão, que ele se associou, trouxe como limited partners, né, cotistas, deu um fundo de investimento deles, basicamente canais de TV, canais de rádio, canais de outdoor e jornais, e ele investiu em 43 empresas, mais ou menos com assets under management ali próximo de 600 milhões de euros, capturados em mídia dessa turma, fez 43 investimentos, já teve 23 exits, 3 IPOs e 2 unicórnios dentro do portfólio deles, utilizando o modelo de Media for Equity como meio de pagamento para acelerar o crescimento. Mas aí você me pergunta, será que Media for Equity faz sentido para todas as empresas? Vou pegar uma empresa pós-IPO e vou fazer um Media for Equity. Tem o aprendizado nosso de entendimento do modelo, ele evoluiu muito. Assim. No início a gente achava que Media for Equity, tem muita gente que associa, principalmente, vou pegar um influenciador e vou fazer um Media for Equity. Isso que trouxe muita relevância. Um Ryan Reynolds da vida, com o Gene Aviation, ele fez um trabalho muito bem feito, que foi vendido para a Diageo. A T-Mobile, que ele fez também, fez um trabalho brilhante também dentro desse modelo e vendeu dentro da operação. Ou seja, só para deixar claro, então, o Ryan Reynolds, por exemplo, ele ganha um percentual de participação para promover aquela empresa e essa empresa poder usar a imagem dele. Exatamente. Ao invés dele pagar com cash, chegar num Ryan Reynolds da vida e falar, Ryan Reynolds, quando é que custa 1 ano de trabalho como embaixador de marca? Ele vai falar, olha, $3 milhões, se você conseguir pagar os $3 milhões, me paga. Só que ele foi um dos primeiros que entendeu que para a empresa pagar ele em cash é custoso, que a empresa no início teria $3 milhões para contratar, e no final o ganho dele está muito menos nos $3 milhões no curto prazo e muito mais no spread de crescimento daquela empresa em termos de valuation. Então ele fala, olha, ao invés de você me pagar $3 milhões em cash agora e a gente nunca mais se vê, transforma esses 3 milhões em entregas, em equity da empresa, qual é o teu valuation, qual é a tua diluição, a gente faz uma negociação de Media for Equity como parte de pagamento e eu viro o teu sócio. Então ele consegue trazer uma exponencialidade para a mídia que ele está trazendo, porque uma empresa B2C depende muito de capital de marketing para crescimento. Se ela consegue diminuir o tempo de crescimento trazendo algum player de mídia, seja ele uma celebridade ou seja um canal de TV, antecipando isso, ele consegue aumentar a exponencialidade do crescimento dele e antecipa muito isso. Então ele acaba tendo mais dinheiro do que efetivamente ela simplesmente contratasse. E aí você vira um efeito de escala muito grande. É uma aposta dele, né? É uma aposta para os dois lados. Sim. Eu acho que o case mas mais... ele não põe dois capital, lados, mas né? para a empresa é mais... É para os dois lados. Claro, se ela cresce, ela deu uma fatia do negócio... Se ela cresce ou não cresce, ela já deu uma fatia do negócio em troca da exposição. Mas ela precisaria de qualquer forma fazer, porque se ela precisa contratar o Ryan Reynolds, de onde sairiam os 3 milhões? Veio do fundo de investimento que investiu nele, que vai ter diluição da mesma forma. A única diferença é que ele pegou o dinheiro e pagou em cash. Nesse lado, o skin in the game da pessoa que está fazendo a Media for Equity é muito maior, porque ela está torcendo pela aceleração do crescimento da empresa. Então, você pega um engajamento, né? Maior, a celebridade, personagem, você engaja mas ela está loucamente. trocando um dinheiro de Ela curto é parte prazo. do problema também, né? E da solução. Mas ela está trocando um dinheiro de curto prazo por um dinheiro de longo prazo. Sim. Então, assim, tem que valer a pena. Então, o modelo de negócio tem que trazer. Que empresas faz sentido trazer isso? Puta, será que qualquer empresa faria sentido eu trazer um modelo de Media for Equity? Talvez não, porque nem todas têm uma aceleração de crescimento de valuation. Tem empresa que é muito difícil até em falar em valuation, no final das contas, porque nunca teve marcação. São empresas bootstrapping, que estão ali fazendo um trabalho brilhante, faturando muito, mas talvez distribuindo muito mais dividendo do que efetivamente crescendo em termos de valuation. Então, o que a gente sentiu? Faz muito sentido para empresas que são VC-backed,
na maioria das vezes, porque na maioria das Que empresas... tem um venture capital por trás. que tem um venture capital por trás, e todas as que têm um venture capital por trás têm um mandato, de alguma forma, ter um evento de liquidez. Aham. Então você traz uma habilidade muito maior de possibilidade de ganho, de venda, de ter liquidez. Faz sentido no early stage? Puta, faz sentido médio, porque você está em product market fit, não em growth. Por que você vai trazer uma Você ainda está testando seu modelo Por de que negócio. você vai trazer uma ferramenta de growth para um momento de product market fit? E vamos botar o caso do Gin Aviation e Ryan Reynolds. Se fosse uma startup VC-backed antes de série A ali, vamos colocar pre-seed, seed, angel e tudo mais, trazer 3 milhões de dólares do Ryan Reynolds para ali para dentro, talvez ele pegue 30% da empresa. Porque a valuation média está ali em 10 milhões de dólares e tudo mais, e não vai trazer o benefício. Só que pós-série A, e talvez ele até um série E, é o ponto ideal. Porque empresas VC-backed pós-série A conseguem ter um valuation muito maior do que efetivamente a geração de caixa no curto prazo. Então ela consegue se diluir pouco, talvez de 0 a 3, 4%, trazer uma ferramenta de aceleração pagando de maneira diferente, que é o modelo da Media for Equity como meio de pagamento, uma diluição pequena com uma aceleração muito grande que ela nunca teria. E aí é bom para os dois lados, porque na série A até série E a taxa de mortalidade é muito menor, e no final das contas ele continua tendo spread da negociação. Até brinco, e assim, vocês tiveram um caso brilhante aqui com o Nubank de fazendo um Media por Equity também com a Anitta. Só que a Anitta, até brinco, assim, se ela conseguisse entrar um pouquinho antes dentro do Nubank, ela teria um spread muito maior. Porque se ela tivesse entrado numa série C ali, por exemplo, do Nubank em 2016, onde o valuation do Nubank era 500 milhões de dólares, já era uma empresa maravilhosa, já era uma empresa bem sucedida, já era uma empresa com muito capital. Só que se ela entrasse com 5 milhões de reais nesses 500 milhões de dólares de valuation, era uma diluição mínima para dentro do Nubank. E a Anitta, claro, fazendo conta de padeiro aqui, ela teria hoje 245 milhões de reais se fosse esses 5 milhões que ela tivesse entrado na série C. Hoje, é mais difícil de você fazer essa conta e tudo mais, mas tem um período específico que é muito frutífero dentro desse modelo para ambos os lados. Então, o que a gente fala é, respondendo uma longa pergunta curta, Media por Equity é um meio de pagamento que você utiliza mídia para trocar participação societária dentro das empresas. Não sou Anitta, não entrei lá nos 500, mas entrei com 10 bi. Não tá tão ruim. Doni Denúdios. Não tá tão. Não sou o Davi Vélez, não sou o Cris Junqueira. Beijo, Cris. Aliás, 10 anos atrás, eles estavam aqui, do outro lado da rua, na rua Califórnia, no legal. Brooklyn, numa casinha desse tamanho. Impressionante a E em trajetória. 10 anos, IPO em Nova York. Genial. Que loucura, Genial. né? Genial. Sensacional. Você citou a Globo. Por exemplo, a gente Minha falou... antiga, Sua antiga casa, minha né? antiga casa, durante Antiga 8 casa. anos, 8 plus anos. Sua antiga 7 casa. telejornais. Ih, já circulei muito lá no daqueles corredores. Lembra? Saudosista. Momento Doni saudosista. Não. Foi bom enquanto durou e foi bom quando terminou também, tudo certo, e etc. Mas trazendo, né? Porque o Doni também ele já tá com uma idade mais avançada. Verdade. Então, se a gente... Faz tempo, né, Doni, já. Então, se a gente... É verdade. O ambiente de mídia mudou pra caramba de lá pra cá, né? Foi quando? 2018? Por aí, né? Por aí? Isso aí faz 5 anos. A gente pegar uns 5 anos atrás, né? A gente olhando o que mudou no ambiente de mídia nesses últimos 5 anos, como as empresas, quais canais elas buscam comprar mídia. Não tinha TikTok, não tinha retail media, como tem hoje a possibilidade de um varejista, muito impulsionado pelo que a Amazon fez nos Estados Unidos, Perfeito. vender a atenção que ela tem nos canais online, digital, também no offline, se tiver loja física. Então, os modelos, eles foram... A mídia foi fragmentando e hoje competir pela atenção das pessoas é muito difícil. E você citou o exemplo de influenciadores, que eles podem ter o equity da empresa, colocando de uma maneira simples, e pagando de uma outra maneira, né, essa entrada e contribuindo com a imagem e tudo mais. Mas você citou a Globo. E você falou que a Globo ela tem feito um bom trabalho com a Globo Ventures. Então, como que uma Globo, por exemplo, um veículo como a Globo, ou outros, né, que a gente poderia citar, ele é impactado nesse ambiente de Media for Equity? Super legal. Uma ótima pergunta. O que eu acho de mídia, assim, eu acho que dando um contexto de mídia no mundo, que eu acho que é importante entender essa evolução.
A gente hoje no mercado brasileiro, a gente tem um total addressable market de marketing / mídia próximo de 50 bi aqui no Brasil. Isso é o quê? Você está somando TV, Tudo, revista, TV, jornal, revista, Google? jornal, Google, Meta, tudo, absolutamente tudo. Assim. 50 bi? 50 bi. 50 bi de gross media ali, no final das contas, são informações que vêm da Cantar Ibope, Sempre E-mails, etc. Então, tem lastro a informação para a gente ter de informação. E isso cresceu muito. Assim, a gente pega um CAGR de crescimento disso, mais ou menos 7% ao ano, num período longo já. Então, Mas representa a mesma coisa do PIB, né? Eu imagino, ele representa muito um percentual do PIB. Se você pegar do GDP dos Estados Unidos, é 1,5 ali mais ou menos, é muito parecido na média da maioria das vezes. O que a gente viu de evolução de mídia, tá? Mídia era concentrado em poucas pessoas. Então, mídia em geral, eu brinco que fazer marketing / fazer mídia é um privilégio. Porque quando você pensa, meu Deus, 50 bi, quantas pessoas não deveriam estar usando essa mídia que está disponível se tem 50 bi? E se você pegar realmente o Cantar Ibope, Sempre E-mails e tudo mais, existem 30 empresas que representam 67% do investimento total de mídia no Brasil. Então, basicamente, existem 30 empresas. Basicamente, telecom, bens de consumo, varejistas, montadoras e é isso, turma. São os anunciantes, são esses. São os grandes anunciantes. Quem contrata? Eles contratam todos os influenciadores, eles contratam todos os canais de e-mails. Então, é um business onde você tem um foco em enterprise muito forte, consolidador, onde 30 anunciantes contratam 20 agências, na maioria das vezes também está concentrado ali em 20 agências, e na média 10 veículos de mídia representam essa concentração de 70% do mercado. O que eu acho que é muito interessante do que você falou da evolução dos meios de mídia? Isso lá atrás estava muito concentrado em TV aberta. Na maioria das vezes, e out of home era super pequenininho, você tinha alguma outra coisa, mas só existia um tipo de e-mail se você quisesse veicular. 60%, né, mais ou menos, o total de 60%, mídia. 70% da atenção até do consumidor e do investimento estava centralizado ali em TV. Quando você pega em 2016 para frente, existe uma evolução muito grande dos tipos de meio de mídia. Porque pensa num funil. O investimento sempre foi no topo do funil. Você não conseguia saber o quanto você investia efetivamente no outdoor, numa TV, e o quanto isso estava retornando de maneira marginal nas suas vendas. Você sabia no todo ali, caramba, eu estou investindo tantos % do meu top line ali em marketing, e isso está me retornando no ano, tanto de em geral, né? sem saber muito específico. Quando o Google e Meta entra acelerando muito o business de advertisement, né? De pegar de mídia de performance, ele foca num negócio chamado fundo do funil. Que ele consegue pegar o last click e saber o quanto efetivamente você conseguiu vender a partir daquilo. E aí você pega um Google e Meta alastrando e pegando muito do percentual total do investimento em marketing e mídia. Mas você fala, esse investimento total, ele comeu o investimento dos outros? Talvez ele tenha comido menos do que ele trouxe para dentro do mercado, tá? Google e Meta hoje, dentro do Brasil, tem 900 mil anunciantes versus 30 anunciantes que representam 70% do mercado. Então, ele é um business de plataforma. Ele consegue atender o SMB, né, que é o Small and Medium Business, que investe super pouquinho por mês, porque ele só tem, sei lá, R$1.000. R$1.000... Ele consegue anunciar ali. Ele consegue anunciar no Google Mas não Meta. consegue anunciar na Mas novela da ele Globo. não consegue em nenhum outro tipo de investimento. Nenhum influenciador, nenhum outdoor, nenhuma rádio, nenhum nada. Só que com esses R$1.000 ele tem uma coisa que é ainda melhor. Ele consegue saber que ele colocou R$1.000 e o Google consegue, informação Meta também, de falar que esses R$1.000 foram para 1.700 em termos de vendas que eles têm online. Então, para quem é pequenininho, funciona muito. Para quem é grande também, porque você consegue ter essas duas coisas. Então, eu não acho que nenhum tipo de mídia, se você for brincar, me fala um tipo de mídia que morreu. Nenhum tipo de mídia morreu. Ainda existe cinema, ainda existe rádio, ainda existe todos os tipos de mídia, jornal e etc. Mas tem alguns que estão com respirador ali, mas né? Uma bombinha de oxigênio. Fazendo super fera, a Amazon Ads já é maior do que todos os investimentos de jornal no mundo inteiro. Cara, 38 bi, né? 38 bi, exatamente, de dólar, só em Amazon Ads. É maior do que somar todos os revenue de todos os jornais do mundo, não dá o que é a Amazon Ads. Então, assim, o que é isso? Vai morrer? Talvez mude, na maioria das vezes, mas o mix de atenção ela vai se adaptar ao consumidor. Então, no geral, mudou muito o mercado, foi uma volatilidade muito grande, é um mercado crescente. Brasil tem uma concentração muito grande do mercado de mídia, por uma questão de autorregulamentação no mercado, né, que acaba dando uma travada dentro desse lado, mas é uma coisa muito frutífera e boa, porque é uma evolução. E ele vai conseguir se adaptar cada vez mais. Só que mídia em geral no mundo, marketing em geral no mundo, também é muito concentrado. O mercado de mídia / marketing no mundo é um mercado de $1 trilhão, onde você pega 50% concentrado em 100 players. Então, assim, tem 100 anunciantes no mundo que concentram 50% do investimento total de mídia.
Quando você olha, ele é concentrado no mundo inteiro. É um privilégio, eu brinco que é um privilégio você fazer marketing / mídia, porque realmente é um business quase de M&A. Se você tem uma pessoa de M&A dentro do teu business e você não tem dinheiro para fazer M&A, o que essa pessoa de M&A faz? Ela é muito difícil, ela vai fazer estratégia, tentar fazer alguma coisa, mas na hora de efetivar, ela não vai ter o capital para fazer efetivamente o M&A. Uma pessoa de marketing é uma pessoa de negócios, entre aspas, de M&A. Só que o M&A dela é aquisição de cliente. Se você não tem efetivamente dinheiro, você vai utilizar meios orgânicos, produzir conteúdo, trazer outras formas de fazer, mas a aceleração vem muito através do capital. Então, depende-se muito desse capital para fazer toda essa jornada e trazer toda essa evolução. Então, pegando o teu exemplo, para mim existem 3 vertentes muito fortes de desenvolvimento do mercado de mídia no mundo. A primeira delas é Creator Economy. Você pega um MrBeast da vida, que é um dos maiores youtubers do mundo, um cara tem uma empresa, entre aspas, de 1 bi de faturamento. Então, assim, é realmente uma coisa impressionante e é basicamente um youtuber. Sim. Então, e ele investe numa produção de um vídeo, $4 milhões, $3 milhões. Então, assim, é uma produção, mega produção, que você faria em um canal de TV antigamente, mas ele tá fazendo pro YouTube. Então, Tem que falar isso para as empresas aqui que ficam sempre esmagando as coitadas das produtoras. Tem que reduzir. As pessoas não se importam com qualidade. Hoje pode ter o erro e pode ser feio, porque o que importa é só o conteúdo. É bom pegar esses exemplos aí então, também. Assim, MrBeast Creator Economy, talvez seja uma das maiores vertentes de aceleração / crescimento e tendência no mundo. Segunda maior tendência na minha visão, Retail Media. Você comentou uma das poucas coisas. Retail Media não chegou com a força no Brasil que chegou nos Estados Unidos. Sim. Brasil, 50%, 50 bilhões em termos de addressable market, muito concentrado ali, vamos botar meio a meio, metade digital, metade mídia tradicional ainda. Quando você pega Retail Media, o que é Retail Media na essência? É um canal de retail, um Walmart, uma Amazon ou qualquer outra, entendendo que o business model deles é, eu tenho informação do consumidor final, eu detenho todo o shopper mission dele. Por que eu não vou fazer advertisement para esse cara e fazer com que ele compre mais dentro da minha plataforma e vender isso para outros anunciantes? Porque é super rápido. E aí, informações incríveis, tá? Você acha que a Amazon, no bottom line, ganha mais dinheiro com AWS, Amazon Prime ou Amazon Ads? Amazon Ads deve ter uma margem absurda, Amazon né? Ads é a maior linha de bottom line da Amazon. Amazon Prime fatura menos do que a Amazon Ads. Mas eu acho que a maioria das pessoas iria em AWS, né? Aí o que a AWS é legal? A AWS tem um custo de infraestrutura de CAPEX gigantesco. Então fatura talvez 10 vezes mais do que efetivamente uma Amazon Ads fatura, mas quando você olha no bottom line, a Amazon Ads tem mais bottom line do que efetivamente a Amazon AWS. Então assim, é meio louco, porque vira core business. Assim, a Amazon Ads está faturando 38 bi dentro da Amazon de dólar. Então, é uma aceleração muito forte. Hoje representa 10%, basicamente, do mercado inteiro de digital dos Estados Unidos, que é gigantesco. Então, está crescendo muito. Já representa, assim, cresceu de 2020 até 2023 agora, 10%. Então, realmente é uma aceleração muito rápida. Tem muito investimento, não chegou tão forte no Brasil ainda, mas eu tenho certeza que uma Magalu, um Meli, entre outras grandes, provavelmente estão olhando para isso, porque Apple está ganhando muito dinheiro com isso, a Walmart está ganhando muito dinheiro com isso, enfim, a própria Amazon está ganhando muito dinheiro por isso, e isso vai crescer muito, porque é um tipo de informação, vamos pensar lá no funil novamente. Eu tenho um comportamento de search, eu tenho um comportamento de interesse quando eu estou no Google e da Meta. Esse cara tem um comportamento de compra. Então, ele sabe que produto você está comprando, qual é o seu ticket médio, qual é a sua frequência de compra, qual outras coisas. Então, a assertividade dele é trazer um nível de informação estrondosa ali dentro e vai crescer muito. E, para mim, a última vertente de crescimento, a primeira delas, então, é a tendência do Creator Economy, a segunda do Retail Media, e quando você pega o terceiro, é basicamente Google e Meta. Google e Meta é maravilhoso, eles estão crescendo, vão continuar crescendo muito, porque ali é muito mais... mídia, em geral, é um dos poucos business que você tem um excesso de oferta. Pensa 30 players que detêm 70% do mercado. Mercado no mundo, 100 players que detêm 50%. Você tem mais oferta de mídia do que pessoas com capital para comprar. Então, quanto mais anunciantes você traz para dentro, mais você fomenta o mercado e mais ele cresce. Google e Meta fez isso no mundo inteiro, por isso que acelerou muito, porque ele trouxe um ticket médio muito menor, porque você consegue ter investimento. Então, acho que tem um horizonte de crescimento muito grande, porque quanto mais excesso de oferta, é um business de geração de demanda. Quando a gente conseguir ter meios de pagamento diferente, como é o caso de Media for Equity, ou tipo de desembolso diferente, você está trazendo novos anunciantes ali para dentro que nunca anunciariam. Então, respondendo uma pergunta longa, curta,
como é que isso impacta os players de mídia. Eu acho que traz novos anunciantes para dentro do segmento como um todo. Ele não compete de nenhuma forma. Então, se algum dos 30 grandes quiserem fazer um meio de pagamento de mídia por equity, talvez não faça sentido virar sócio de uma Ambev da vida ou de outra, porque ela tem capital para comprar. Então, você está trocando um dinheiro de curto prazo por um dinheiro de longo prazo sem spread. Mas numa startup que não teria dinheiro para anunciar e que tem um spread do valuation do crescimento, o meu sonho é que se a gente conseguir trazer esses 30 anunciantes que concentram 70% do mercado para 100 anunciantes que representem 50% do mercado, acho que o trabalho foi bem feito ali dentro, porque a gente trouxe novos anunciantes e mais gente estaria aproveitando esse crescimento, esse desenvolvimento como um todo. Eu acompanhei bastante, do lado de dentro de um grande veículo de mídia, da Globo, toda essa transformação que a gente comentou um pouco aqui. O advento das redes sociais. Eu tava lá, quando eu entrei, não era nada. Não era pouco o Instagram, não era relevante. Quando eu saí, a direção tava tendo que botar regra, botar cabresto em jornalista, não sei o que, falar o que podia e o que não podia fazer, porque os limites estavam sendo desenhados ainda, não estava exatamente tudo muito claro para nenhum lado e etc. Do lado da receita, no início, a preocupação era a concorrência do Jornal da Record, ou do SBT, ou da TV a cabo. Quando eu saí, o maior concorrente da Globo era o Google, né? Em termos de faturamento. Então, eu não sei, você acha que as emissoras estão sabendo se adaptar à nova realidade? Eu acho que estão, para te falar a verdade. Assim, eu acho que tem que tirar o chapéu para a Globo e todas as outras, porque é um business complexo. Você estava lá dentro. Assim, é um business que tem uma quantidade de capex de investimento muito grande. Tem. Apesar de ter margens altas, porque advertisement tem uma margem muito grande, você tem uma estrutura de produção muito maior e muito grande que detém dentro do teu P&L completamente diferente. Então, trazer um transatlântico e mudar a forma do modelo de negócio, etc., é complexo. Não é tão fácil pegar uma empresa tão grande e fazer. Então, o que eu acho que é legal do lado deles, acho que os movimentos que a Globo tem feito, a própria Eletromidia, que é um dos maiores players de out-of-home dentro do Brasil, eles acabaram de fazer uma aquisição super relevante dentro do player. Então, eu acho que eles já entenderam. O Paulo Marinho, que é o CEO da Globo, é incrível. O próprio Robertinho são pessoas incríveis, muito inteligentes. Acho que eles realmente estão fazendo um trabalho incrível de modernização da empresa e reestruturação e tem tudo para dar super certo. O que eu acho demorou tempo, talvez. E eu acho que eu também teria feito a mesma coisa. É muito difícil de você mudar um transatlântico tão grande da noite para o dia. Eu acho que tem feito, sim, um bom trabalho ali dentro. E as grandes emissoras talvez demorem um pouco mais para ter essa adaptação, mas é uma questão de adaptação da atenção do consumidor. O dinheiro, ele segue a atenção. Então, se o dinheiro segue a atenção e a atenção está em outro lugar, teu trabalho como estrategista é basicamente seguir onde está efetivamente a atenção e adaptar o teu modelo de negócio o máximo possível. Eu acho que demora para isso acontecer pelo tamanho, mas é que muda o business model efetivamente das empresas. Então, se eu puder falar, demora, é difícil. Assim, não teve poucos players que realmente conseguiram se adaptar, só que todos eles estão se adaptando e trazendo algum tipo de inovação. Eu acho que acabam criando vários braços, Globoplay, diversificando, e etc. E negociando conteúdo, né? Passando de um veiculador a um produtor de conteúdo. Tem um monte de coisa nesse contexto. Agora, o business específico de TV aberta e tal, que foi o carro-chefe durante décadas, é muito complexo, porque eu lembro, não vou saber a data cravada, talvez eu esteja errando, mas sei lá, algo como 2014, o lucro era 3 bi e uns quebrados. Dividir 3 bi em 3 irmãos é mais fácil do que quando estava dando prejuízo operacional. 2018 né? foi o primeiro ano onde E foi coisa rápida, né? 3, 4 anos, passou de 3 bi para prejuízo operacional, lucro financeiro. 2018, a atenção no digital superou qualquer outro tipo de atenção do consumidor. Então, foi o início da curva cruzada. Assim, você pega gráficos de atenção do consumidor, o digital passou a TV. Então, se passou, o dinheiro segue a atenção. Claro, então, provavelmente está indo para o outro lado, mas adaptar um business model é difícil, ainda mais o tamanho que eles têm. Então, acho que tem que tirar o chapéu. Eu acho que tem poucas pessoas qualificadas o suficiente para olhar um business com profundidade, entender como mudar isso e trazer. E a turma tem feito um bom trabalho que realmente demora. O que o Google e o Meta fez, tem uma frase muito legal que é: dos 10 players de mídia no mundo, 8, acho que 6 deles são empresas de tecnologia hoje. Somente 2 ali, tem um varejista, né, que é a Amazon em si, que está super grande, e o outro é a Comcast, a Disney, que são empresas de produção de conteúdo, efetivamente, que é o modelo do passado. Então, software eats advertisement. O software come advertising.
Então, se você não está trabalhando como software e está focando simplesmente no advertisement tradicional, saiba que os 10 maiores players de advertisement no mundo, 6 são empresas de tecnologia, 2 são um varejista e os outros 2, talvez, desses 10 são empresas de conteúdo e comunicação. Então, se adaptar e entender as dinâmicas é fazer uma complexidade de mudança do business model completamente. Entendi. E você é bem otimista, né, em relação à mídia tradicional. E eu queria explorar um pouco mais sobre isso, Felipe, porque as opiniões são bastante contraditórias, né, quando a gente olha o futuro da mídia tradicional. É óbvio que você tem alguns exemplos. Por exemplo, o próprio Jeff Bezos, ele é o fundador da Amazon, ele é dono também do Washington Post, né? Então, imagina, ele fez um... BTG é dono da Exame, tem vários Exatamente. exemplos assim. Mas no caso do Jeff Bezos, ele é um craque em tecnologia. É mais por influência, né? Pelo poder da mídia do que pelo negócio do Wall Street Journal. Ou Bom ponto. Né? Bom ponto. Mas olha Washington Post, Washington né? Post. Mas olha só o que ele fez, porque ele conhece bastante do business de tecnologia. Ele, hoje, todo mundo falando de uso da inteligência artificial generativa para fazer os artigos únicos, para reduzir custos, inclusive custos relacionados a redatores, jornalistas e tudo mais. Hoje. Mas ele cobriu, por exemplo, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, por exemplo, e desenvolveu o Heliograph, que é uma inteligência artificial que fazia artigos únicos, ao invés de mandar equipes, jornalismo para o Rio de Janeiro, altos custos e tal. E aí ele licenciou o Heliograph para outros veículos de mídias regionais pagarem e poderem ter também essa oportunidade de reduzir o custo de produção. Por quê? Porque as receitas no modelo de mídia tradicional, com advertising, né, com propaganda, com anunciantes, vinha diminuindo, porque, como você falou, Felipe, falou super bem, a atenção do consumidor foi migrando para outros veículos. Então, apesar do bolo crescer e de modelos como Media for Equity, Retail Media, entre outros que a gente falou aqui no programa, eles democratizarem o acesso para empresas menores, startups. Você não vai ver uma startup anunciando, né, na tua novela da Globo. Ou num veículo importante, no valor econômico. Você não vai ver. Agora, o que está por trás do seu otimismo? Elas diversificaram o modelo de receita delas, elas lançaram o braço de ventures que começa a ter participação em outros negócios, porque o modelo de receita atual dela tende a encolher, né? Eu sou otimista, na verdade, com mídia, não tanto mídia tradicional. Então, eu sou muito mais otimista do ponto de vista de mídia é uma coisa em mídia / conteúdo, né? Vamos colocar assim, porque tem um lado de conteúdo super importante. Fomenta muito a evolução de uma sociedade como um todo, traz conhecimento, traz outras coisas. Então, eu sou menos otimista em relação à mídia tradicional, porque só é tradicional porque existe o novo, né? Senão você não estaria colocando o adjetivo de tradicional. Então, eu sou muito mais a lógica de mídia evolui parte da sociedade como um todo, te traz, e muito menos da mídia tradicional. Então, o que eu acho que vai acontecer é, como eu falei, a atenção, o dinheiro segue a atenção. Sim. Basicamente, o que vai adaptar é, a nível de atenção, a gente traz uma relevância grande. Eu vou te trazer um exemplo de uma charge. Tem meio que um institutozinho que faz charges chamado eMarketeers. Ele fez uma charge super legal, tá? Quando você pega, eu vou pegar um exemplo de um caso de uso de um tênis da Nike que está sendo lançado. A pessoa está na casa dela, ela vai para o trabalho, ela vê um outdoor do tênis da Nike. Viu o outdoor, perfeito. Ela sentou no ônibus, botou o radinho, etc, tá escutando ali. Apareceu uma comunicação do tênis da Nike na rádio. Ela saiu, ela chegou dentro do trabalho dela, ela viu um amigo dela com o tênis da Nike que está sendo lançado. E fala, caramba, super legal esse tênis da Nike e tudo mais. Na volta pro trabalho, rede social, vendo e tudo mais, ela vê o tênis da Nike. Rodando, comunicação, topo de funil e tudo mais. E aí ela chega em casa e ela é impactada por um Google Ads de search do tênis da Nike sendo vendidos na Netshoes por $299 e etc. Ela clica e compra. Quem foi responsável pela venda do tênis da Nike? É difícil atribuir, né? Não, a gente atribuiu ao Google. Hoje a gente atribuiu o Last Click. A gente fala, olha, o Google... sim, no modelo Last Click. No modelo Last Click ele fala, não, quem vendeu foi o Google. E aí você pega todo o seu dinheiro, aí você põe mais no Google. E você põe mais no Google e você vê retorno marginal decrescente. E aí você vê retorno marginal decrescente, que é a curva de saturação. Então, a vida é baseada em atenção do consumidor e como você faz esses investimentos. Quando eu brinco que uma pessoa de marketing é uma pessoa de M&A, ela tem que entender comportamento de consumidor, atenção do consumidor e mix de investimentos baseado em curva de saturação, modelo de atribuição e como ela faz esses investimentos. Se ela simplesmente atribuir
o valor ao last click da venda, eu brinco que é fundo de funil simplesmente. Ela está pegando todo o dinheiro dela e está investindo no fundo do funil, que é onde tem a conversão. Todos os outros papéis, eles foram não atribuídos simplesmente porque a venda foi ali ao Google, mas a gente nunca conseguiu chegar no modelo de atribuição em marketing onde o outdoor da Faria Lima, o quanto ele fez vender mais a Nike. E talvez nunca chegue. Só que tem quase um leap of faith, né, de entendimento, de realmente aquilo que é um trabalho onde eu brinco que marketing são 3 disciplinas. Arte, que é muito relacionada à comunicação, então tem muito do trabalho do marketing que é relacionado à arte. Ciência, que eu acho que pegando os últimos 5 anos, trouxe um lado muito mais matemático, CPL, CPV, conversão, CAC e tudo mais, que é um trabalho quase de engenharia, vamos colocar assim, matemática, estatística e tudo mais. E aí tem um terceiro lado que é um traço mais de gestão. Atribuir simplesmente ao marketing, à tecnologia ou qualquer coisa, a gente vai chegar simplesmente na ciência. E aí tudo vira ciência, tudo vira conversão, tudo vira fundo de funil. Mas eu acho que todos os tipos de mídia têm papéis e todos eles contribuem, não necessariamente de maneira marginal e estatística para saber se você vendeu mais, mas num contexto geral, ela cresce. O que eu acho que talvez esteja errado é um ponto de precificação. Porque, teoricamente, o outdoor tem uma precificação muito cara comparado a, efetivamente, o last click do Google. Então, se ela conseguisse trazer um modelo de negócio / de precificação diferente, ela conseguiria ter mais anunciantes e na média das pessoas. É engraçado, né? Porque quando você tem uma concentração e um excesso de oferta, existe um negócio que é muito parecido com a aviação. Todo mundo está vendendo atenção, concorda? Todo mundo está vendendo atenção. No caso do avião, ele está vendendo o assento que vai voar. Se esse assento do avião que vai voar, o avião que decolou de Congonhas às 6 horas da noite agora, para ir para Santos Dumont, se o avião da Gol tivesse 5 ou 10 cadeiras vazias, ele consegue monetizar aquele avião que voa com as 5 ou 10 cadeiras vazias? Ele não consegue. Não. O player de mídia é a mesma coisa. Vai ter um avião decolando, que vai ser vendido assentos de atenção naquela hora, seja você um influenciador, seja você um outdoor, seja você Google e Meta, que se você não monetizar naquele momento, você perdeu efetivamente. Então, a média, eu conversei com uns 200 players de mídia nos últimos 1 ano e meio. A média de todos os players de mídia tem uma ociosidade próxima a 60%. Porque são cadeiras de avião que não estão sendo monetizadas porque as pessoas não estão sentando porque não tem capital para sentarem ali. Muita coisa, hein? É muita coisa. Então, a dinâmica do negócio é como você traz mais possibilidades de monetização dos assentos de avião. E menos necessariamente se aquele assento de avião é bom ou ruim, porque aí é mais arte. É mais, efetivamente, gestão e como o marketing, usando as 3 disciplinas, você consegue ter. Então, é um pouco de... Eu sou crédulo do modelo do marketing mix modeling. Investir em várias coisas ao mesmo tempo, para num composto você conseguir efetivamente ter o crescimento. Simplesmente investir em fundo de funil, você já chegou num ponto perfeito. Curva de saturação. Aí eu brinco que curva de saturação, para quem quer entender de maneira muito simplória, Ambev é um business gigantesco, mas intermediado pelo varejo. Ele precisa vender através de um pão de açúcar ou qualquer coisa. O que é o fundo de funil da Ambev? É Google e Meta? Não é Google e Meta, porque quem faz a venda da Ambev é o pão de açúcar. Então ele provavelmente vai investir muito em retail media, em algum momento ele vai ser um grande anunciante ali dentro. Só que hoje, o fundo de funil da Ambev se chama trade marketing. São pontas de gôndola, são ativação com promotores e promotoras, são facings, ilhas e etc. que você ativa o varejo. Se a Ambev você pega o dinheiro inteiro dela de marketing e só investe em fundo de funil, o que você acha que vai acontecer com o preço da ponta de gôndola, o preço da ilha, etc. Que é pegar 1 bi de investimento de marketing e investir somente no fundo de funil. Não vai ter ponta de gôndola suficiente para comprar. Sim. Ele vai inflacionar o preço do fundo de funil dentro do negócio, ele vai começar a se auto-bidar e aí vira curva marginal de depreciação do próprio ativo e você não vai conseguir ter o crescimento. Sim. Por que você vai para um lado de eventos? Por que você vai para um lado de outdoor, TV, influenciadores e outras coisas? Porque o processo de decisão de compra, ele ocorre dentro do fundo de funil, que é o varejista, mas a construção de marca, ela ocorre em outras ocasiões, que é o exemplo da charge do e-marketeers, que ocorre de maneira muito mais ampla. Então, Media por Equity ajuda você a entender um pouco mais dessa dinâmica, porque você não tem efetivamente o capital para ir para esses outros lados. Então, você utiliza o modelo de Media por Equity para trazer novas formas de pagamento para um tipo de ativo que hoje é efetivamente muito caro e que você não teria o capital para fazer esse investimento de maneira antecipada. Ô Felipe, qual é para você o futuro do mercado de influenciadores? Perfeito.
Cara, para mim, como eu coloquei das 3 tendências, a Creator Economy é um dos principais tendências do mercado de marketing / mídia hoje. O mercado de influenciadores, ele ainda está muito centralizado num processo de evolução muito ainda do public post, vamos colocar assim. Mídia, em geral, segue 5 processos evolutivos. Assim, ela começa vendendo interrupção. Interrupção num programa que você está vendo, passa um comercial de 30 muito segundos. chato isso. Interrupção numa Consumidor não rádio quer que mais. tem um spot de rádio que você está escutando a música e ele te interrompe. Interrupção num vídeo de YouTube que começa um pre-roll ali, você tem uma interrupção. Todo mundo em mídia começa por interrupção. Como aconteceu com os influenciadores, todo mundo começou a vender public post. Você tá na tua vida, do nada aparece um merchan ali, num product placement, etc., interruptivo, que não tem nada a ver com o contexto e acaba acelerando. Então, o primeiro processo de evolução desse lado da creator economy e desse lado mais dos influenciadores é ir para um lado mais de produção de conteúdo, de branded content, que é, teoricamente, o que a TV lá atrás fez com os merchants. É menos interruptivo, tá dentro do contexto, mas ainda é um pouco interruptivo. Ali é um pouco mais forçado. A lógica do conteúdo, do branded content, eu acho que foi muito bem feito pelas grandes instituições de PR, né? Eu acho que PR em geral, produção de conteúdo e grandes portais trabalharam muito bem feito esse branded content, que é muito mais sobre conteúdo do que venda em si, e você consegue precificar de uma maneira muito diferente e cobrar muito mais. Então, hoje eu ainda vejo que tem uma concentração muito grande no mercado de influenciadores, onde o dinheiro da influência ainda está muito centralizado nas 30 grandes empresas que acabam contratando eles. Então todo mundo quer fazer para Coca-Cola, todo mundo quer fazer para Ambev, todo mundo quer fazer para quem está pagando, que são aqueles 30 grandes anunciantes. Tem um estudo, até a Atlântico publicou isso, acho, no ano passado, que na média da Creator Economy, a média das pessoas ganham $500 no ano. Então, assim, é muito pouco. Você não consegue... $500 Considerando ano. a variação. A variação, porque tem muito mais gente na cauda longa, ganhando muito pouquinho, se colocando como influenciador e não conseguindo monetizar a tua audiência, do que quem efetivamente está sendo contratado pelos 30 grandes para fazer uma campanha, para fazer um public post. Então ainda está uma dicotomia muito grande entre os grandes influenciadores ganhando muito dinheiro e os pequenos ainda ganhando muito pouco dinheiro e não tendo. Mas hoje, se você perguntar para algum adolescente da geração Z o que ele gostaria de ser quando crescer, ele não vai responder jogador de futebol. E ele não vai responder empresário, ele vai responder youtuber, ele vai responder um tiktoker, ele vai responder qualquer outra coisa. Então, hoje, o objeto de desejo de uma geração inteira, que é a geração Z, é se tornar um influenciador. Olha que loucura. Então, assim, ela está mudando a forma de consumo completamente, até de uma forma de profissão. Hoje, quem ganha dinheiro ainda está muito concentrado, mas eu acho que vão surgir plataformas que ainda trazem esse lado mais da cauda longa para monetização ali dentro e trazer. Então, Quanto ganha um grande influenciador hoje no Brasil? é porque existem vários modelos de negócio, né, do próprio influenciador. Depende da tua capacidade de relacionamento com esses 30 grandes players. Então, no processo evolutivo, todo mundo que está vendendo interrupção, que é public post, vai ganhar em cima desses 30 caras. Tem muita gente que até faz um fake public posts, tá? Tem uma história do... Ai, meu Deus. Eu vou lembrar o nome da pessoa, mas eu vou trazer... Felipe Tito, acabei de lembrar. Ele publicou num podcast super legal que ele tava com um grupo primo. Ele falou, cara, o primeiro public post que eu fiz pra Nike era fake. Eu tava em Malhação. Eu fui, comprei, eu tinha, sei lá, R$2.000 na conta, eu comprei o tênis da Nike e eu fiz um public post falando, Nike, obrigado pelo recebível aqui que eu tive e tudo mais. Era fake, a Nike ligou pra ele e falou assim, e aí, gostou do presente que a gente te mandou e tudo mais? Ele falou, gostei, amei, queria te convidar amanhã pra você vir aqui na loja da Nike, escolher quantos produtos você quiser. E aí começou a vida do Felipe Tito. Olha só. Como influenciador e tudo mais. Então tem uma lógica de Marketing de guerrilha. marketing de guerrilha, total. de fake it until you make it, Total. que você traz ali. Tem muita gente que acaba até fazendo isso. Então, você traz essa relevância. Quem está fazendo isso, tem gente ganhando muito pouco. Os grandes estão ganhando bem. Estão ganhando bem, tem uma relevância ali grande. Se você pegar as grandes casas de agenciamento de influenciadores, tem grandes casas, eu não vou falar o nome, mas eu vou falar a ordem de grandeza de faturamento, faturando 400 milhões ano, com todos os influenciadores que estão dentro, outras faturando os 250, outras faturando 80. Então, são realmente casas de agenciamento de grandes influenciadores que têm uma relevância muito grande e que conseguem ganhar muito dinheiro fazendo isso. E o influenciador também está ganhando muito dinheiro fazendo isso, mas todas elas estão centralizadas nessas 30 grandes empresas que acabam sendo agenciadas e ganhando. Então, modelo de interrupção, modelo de branded content. Qual o terceiro, quarto e o quinto modelo? O terceiro modelo é
o player de mídia entender que ou ele vendendo conteúdo ele ganha mais dinheiro, mas provavelmente essa empresa está ganhando muito mais dinheiro com a venda do próprio produto do que ele está cobrando no conteúdo. E aí dá um estalo, ele fala, vamos fazer um revenue share. Eu não quero que você me pague 50 mil reais pelo meu conteúdo, eu prefiro que você me pague 10 e me dê 2% de todas as vendas desse produto que a gente vai fazer em conjunto. Funciona, mas cai naquele problema. E se fizer um outdoor e não tiver modelo de atribuição, como é que você atribui os 2% que veio lá dentro? E aí começa uma discussão de modelo. Veio da onde? E aí vira mais difícil, mas é um modelo super legal. Que o Michael Jordan, né, com a Nike, ficou muito conhecido, tem, acho que no filme, O modelo da Michael Jordan com a Nike é um modelo brilhante de revenue share. Mas por que é muito brilhante? O tênis era no nome dele. Era um tênis para ele, é quase como se fosse um licenciamento. Ali é muito mais parecido com um licenciamento do que um revenue share, porque o efeito licenciamento tem revenue share também. Você pega um percentual das vendas, você abre mão do curto prazo, porque você licenciou a sua imagem, ele colocou o nome dentro do tênis, você vai ganhar um percentual daquele revenue. Só que o engraçado é que foi feito o revenue share do licenciamento e depois ele evoluiu para o quarto modelo, que é, vamos fazer um media por equity. Ele virou sócio da Nike recebendo estoques da Nike. Então, por que acontece isso? Quando você se torna tão relevante dentro da empresa do ponto de vista de revenue share, talvez faça mais sentido você virar sócio da empresa do que você ter o revenue share. Porque aquela empresa tem outros produtos, não só um produto. Então, o media por equity é um ponto de por que eu não deveria receber ação da Nike se eu faço só o revenue share? Talvez se a Nike é tão boa, ela vai multiplicar por 50 o valor dela. E a venda talvez multiplique por 50, mas eu vou ganhar 2%. Então tem uma máxima ali do quarto modelo ser esse media por equity. Por que eu estou falando isso? Porque o quinto modelo é onde os influenciadores ganham mais dinheiro. O quinto modelo é um modelo que hoje tem um player aqui no Brasil que faz, se chama Adventures, do Ricardo Dias, que era o CMO da Ambev, que é pegar empresas / influenciadores que entenderam que todo esse modelo ele é brilhante, mas no media por equity, talvez eu tenha 2, 3, 4% da empresa em termos de equity. Por que eu não crio o meu próprio tênis do zero e tenho 70% desse tênis? E eu poderia fazer isso. Então, a coisa legal ali é, tem um modelo de negócio hoje que é você criar o seu próprio produto sendo um influenciador. O MrBeast, que é um desses caras no mundo, ele criou uma hamburgueria, que tinha 1.500 hamburguerias nos Estados Unidos, ele criou um chocolate dele agora, ele criou várias linhas de produto. A Adventures ajudou a fazer o Vermelhão, que é uma bebida, um bitter, né, parecido com o Campari do Gustavo Lima. Ela ajudou a criar um perfume do Gustavo Lima, o perfume da Ludmilla, o perfume da Flávia Pavanelli. Então, o que isso ocorre? Você começa a deter muito mais daquela categoria, porque você ganha o produto em seu nome e começa a ter uma receita não de advertisement. E é uma receita financeira dentro de uma gestão do produto. Qual a dificuldade desse modelo? Você abre mão do advertisement, porque se você tem o seu próprio produto, o Boticário não vai te contratar mais para fazer advertisement. Perdão, o seu próprio perfume, talvez o Boticário não te contrate mais para fazer. Então, você está abrindo mão de receita de advertisement para virar um negócio. Jequiti, tem muito, né? Funciona. Eliana, Celso Portiolli, perfume isso. de cada um. Funciona para todo mundo? Depende. Cara, a Jequiti é um caso brilhante de media por equity, tá? Foi um dos primeiros do Brasil, assim, pouca gente associa. Porque a Jequiti é o media por equity da CBT com a Jequiti. E ele fez um uso bizarro de mídia para construir a marca Jequiti ali dentro, ganhando revenue, fazendo coisas legais. Então, acho que tem muito case legal, mas tem muita falta de conhecimento na maioria das vezes. Então, tem muita gente que acaba aprofundando, achando que está fazendo uma coisa, mas está fazendo um outro modelo. E aí tem que entender esses modelos de negócio. Mas te respondendo, então, uma pergunta longa, curta novamente. Para mim, é uma das maiores tendências hoje. Ainda está muito focado nos grandes influenciadores monetizando através de um canal de interrupção. Vai virar mais conteúdo, né? Vai ter uma evolução, principalmente numa lógica de ter o próprio usuário da marca virando um influenciador da marca. Então, hoje isso já é tão relevante que existe uma empresa chamada Brand Lovers que torna os seus consumidores e influenciadores da própria marca fazendo incentivos e crescimento ali dentro. Ela é uma das investidas do nosso fundo The Media for Equity, justamente porque ela está trazendo esse lado da Creator Economy de maneira super legal. Então, eu acho que está muito concentrado em cima, porque o mercado de mídia é muito concentrado, mas eu acho que tecnologia vai ajudar a cauda longa a monetizar isso e ter mais gente ganhando dinheiro, sendo a profissão mais desejada da geração Z no Brasil. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Porque quando a gente fala de influenciador, você está falando do modelo tradicional do influenciador cobrar pela atenção que ele tem, monetizar em cima da atenção. Mas se é um influenciador que está olhando o futuro,
e fica aí a dica, né, talvez, o influenciador ele pode ir muito além. Ele pode ajudar a empresa, ultimamente, a desenvolver um produto. Perfeito. Ele pode co-criar um produto. E isso daí, se esse produto dá certo, se tudo vai bem, se o nome dele ajuda a emplacar o produto e, ao mesmo tempo, tem um fit, né, tem um casamento bom, ele merece ser sócio do negócio. E aí não ganhar só por esse produto, como por todos os produtos, todo o negócio, risco e benefício. Vou te dar um exemplo que tangibiliza isso. Roger Federer e Nike. O contrato anual dele com a Nike era um contrato de interrupção. Ele não ganhava absolutamente nada, fora a publicidade que ele vendia para a Nike de maneira anual para ser um embaixador de marca. Roger Federer fez um Media por Equity com a On, de criar um tênis da Nike que explodiu. Então, assim, ela multiplicou por 30 vezes o ganho que ele teria simplesmente fazendo um Media por Equity com a On, que foi um tênis criado do zero, com a expertise dele para tênis específico, com o nome dele, e hoje ele detém participação numa empresa que teve um crescimento muito grande. Então, para te tangibilizar, ele abriu mão de um contrato da Nike. Quem é um influenciador que abriria mão de um contrato com a Nike? De falar assim, não quero mais, vou esquecer esse cara daqui, que não é um dos grandes. Cara, ele é um dos 30, com certeza um dos 100 maiores anunciantes do mundo hoje. Ele abriu mão de um conforto para ir para o desconforto, esperando que o longo prazo e a imagem dele seriam muito legais, virou sócio de uma empresa incrível, criou um tênis incrível e hoje multiplicou por muito o quanto ele efetivamente ganharia num contrato tradicional com a Nike. E que tem a mão de um brasileiro, né, também envolvido, o Jorge Paulo Lema. Então, imagina, conversa de vizinhança, né? Ele com o Federer e aí, de repente... Jogando tênis ali casualmente. Exato, pronto, né? E o duro é que é confortável esse tênis, é gostoso pra caramba. É muito bom, muito bom. Quem sabe a gente faz um Media for Equity aqui também, né? Legal. Mas isso é muito bom. Falando do Jorge Paulo Lema, na sua trajetória você passou pela Ambev. Perfeito. Você ficou quase 10 anos lá na Ambev e embora... O dono já está cansado Diretor de marketing, né? Sim. O dono já está cansado de ouvir falar. Eu trabalhei na Coca-Cola. Trabalhou na Coca. Na concorrência. Um dos grandes anunciantes do mundo, com certeza, também, né? Exatamente. Mas sempre observei e admirei vários aspectos em relação à gestão na Ambev. O que você aprendeu nesses 9 anos que você trabalhou na Ambev? Como que o que você aprendeu lá te influenciou para empreender e o que você faz hoje? Eu acho que eu tive uma oportunidade muito grande de entrar na Ambev muito novo, tá? Eu entrei com 21 para 22 anos na Ambev. Eu sou carioca, tô com 33 anos agora, então eu tive uma vinda para São Paulo aqui em 2013. Eu tô quase 10 anos, né? 10 anos aqui em São Paulo. O que eu aprendi com a Ambev, tá? Eu acho que existem muitos modelos de negócios que a gente vai entendendo quando a gente vai operando. E você entende, basicamente, que existem 3 grandes modelos de negócio. Product-led growth, Marketing-led growth e Sales-led growth. A Ambev foi uma das maiores ferramentas de Sales-led growth que eu já vi na minha vida. Assim, eles, pegaram um modelo de construção de cultura, 3G, etc., vendedor na rua, barriga no balcão, operação de caminhão, 130 fábricas e um monte de coisa, pegando uma aquisição da Antártica, da Brahma lá atrás e, da Sapucaí fez esse negócio comprar a maior cervejaria do mundo, que é a Budweiser hoje. Então, assim, quem pensaria em fazer isso se não fosse uma pessoa muito drivada em sales, crescimento e tudo mais? Então, a lógica do que eles me trouxeram e que eu aprendi é que empreendedorismo não é uma coisa que você ensina, é uma coisa que você vive. E você aprende ali dentro vivendo o empreendedorismo e você pode fazer esse empreendedorismo nato, você nasce como um Jorge Paulo Lema da vida, é nato no que ele faz, mas você pode aprender a virar um empreendedor. Então, muitas das vezes, a Ambev trouxe uma perspectiva para mim muito boa, que era, eu fui vendedor da Ambev, eu estava na rua na Ambev, só que eu também fui o trainee da Ambev, e também depois eu virei o diretor de marketing. Então, eu tive uma lógica de crescimento dentro da Ambev, que eu acabei sendo talvez um dos sócios mais novos dentro da operação da Ambev, e quando eu falo um dos sócios mais novos, mas sociedade, o que é isso? Só para vocês entenderem a ordem de grandeza, tá? A Ambev tem, 60 mil funcionários no Brasil. Quanto vocês acham que são sócios da Ambev, quando a gente coloca como sócio? 200. 200? 200 pessoas. Nossa. Então, assim, quando você fala que você é sócio da Ambev, você está dentro de um grupo de 200 pessoas. E eu fui sócio da Ambev com 24 anos. Nossa. Então, assim, eu tive uma aceleração de crescimento muito grande em uma lógica de talvez a Ambev, quando ela foi criada em 2000, na junção das empresas, ela era uma startup. E ela teve um crescimento tão exponencial e ela tornava pessoas sócias muito no modelo da startup que é hoje. Option pool, toma aqui, etc., desde 2000.
Então, ela foi uma startup em 2000, criada por empreendedores que fizeram um business não de tecnologia, mas de um business tradicional, porque eles eram muito sales-led growth. Tecnologia, no final, veio depois, Sim. na maioria das vezes, e aí você tem o produto como muito mais o foco da tecnologia, entre outras, e crescimento. E o market-led growth é muito mais pautado em empresas B2C para crescimento. Então, o que eu aprendi na Ambev? Eu aprendi a ser um empreendedor. Que talvez eu já tivesse alguma coisa nata desse empreendimento, e ele me trouxe uma escalabilidade de sociedade. O que eu era sócio? 24 anos, eu nem sabia direito o que era isso, e já era maravilhoso. Então, ele me tornou sócio muito rápido, ele me mudou de posição muito rápido, ele me botou como uma unidade de ser vendedor e morar no interior do Rio, na Serra, em Friburgo, e morar num chalé. Mesmo que eu tenha me formado em ótimas faculdades, vai para o chão de fábrica, vai entender que empreendedor hoje não faria isso se você tivesse um negócio que depende de você e que se tiver que fazer uma venda presencial, você iria fazer uma venda presencial. Então, eu acho que o que a Ambev ensinou para todo mundo é que talvez ela foi uma empresa, uma startup que formou um dos maiores empreendedores do Brasil como um todo, porque ela trouxe uma cultura de empreendedorismo, seja intraempreendedorismo, seja empreendedorismo para fora, tornando pessoas sócias da própria operação e tendo esse crescimento. Então, acho que, se eu não me engano, a Ambev em 2000 tinha 80 milhões de faturamento. Hoje a Ambev tem, só no Brasil, 60, 70 bi de faturamento. Então, assim, quando você olha o crescimento, você gostaria de estar numa empresa que faturava 80 milhões em 2000 e hoje fatura 70 bi. Concorda? Principalmente ser sócio. Principalmente ser sócio. Então, quando você olha, cara, eles realmente fizeram um case de sucesso muito grande de empreendedorismo e hoje eu devo quase a minha vida, para te falar a verdade, aos caras, porque eles me formaram como um profissional qualificado, mas eles me deram uma oportunidade de me conhecer e de ter essa possibilidade de crescimento muito grande. E muito do que eu tive da vida, assim, do casamento, do apartamento que eu moro hoje, tudo, veio da sociedade que eu tive com a Ambev. Então, assim, veio muito de uma oportunidade que eles acabaram de dar para um menino que talvez era de Niterói e que trouxe uma relevância muito grande de, na média, eu cresci, sei lá, eu tive 14 posições dentro da Ambev. 6 em 6 meses eu mudava de posição. Não é normal isso numa empresa tradicional, você ter 6 em 6 meses de mudar de posição. Bem, né? Eu estava indo muito bem, eles estavam me dando pista, eles estavam me dando desafio e você... a gente sempre falava na Ambev que cara, você tem que dar um sapato maior do que a pessoa efetivamente pode calçar. E aí, talvez ela consiga calçar 80%, mas os outros 20% ela vai ter que aprender como bater. Então, processo de meta, de OKRs e etc., que é muito falconiano, vamos colocar ali assim, que a Ambev e a 3G trouxe, eu acho que ela formou empreendedores sem ter a noção do que ela estava formando vários empreendedores super legais ali dentro. E hoje eu vejo que eu fui um empreendedor formado através disso. Sensacional. Pô, sensacional. Muito legal. Muito legal. Se você fosse hoje começar um novo negócio, que estratégia de mídia você adotaria? Se eu fosse começar um novo negócio sendo uma startup, então vamos colocar que eu quero que um business escalável, não em pessoas, em tecnologia, que vai ser VC-backed, investimentos por trás com venture capital investindo, num primeiro momento eu investiria 100% em product market fit. Então eu focaria muito mais em uma lógica de product-led growth do que efetivamente marketing-led growth. Testa teu produto primeiro, para daí sim você escalar. Validou teu produto? Você tem que, então, ter uma lógica de o quanto é o CAC e o quanto é a LTV do teu produto. Para você entender o CAC e a LTV, faça o máximo de testes possíveis de formas de crescimento. Talvez a mais barata e mais fácil delas seja a Google e Meta. Você consegue fazer o target específico, entender, gastar pouco. Então, se eu fosse começar um business hoje, eu começaria focado em produto, validaria o produto, entenderia o NPS desse produto com pequena quantidade de pessoas, sem investir tanto, family and friends mesmo, assim, dar o produto para as pessoas para elas terem entendimento do produto. Num período de, quero entender agora o CAC e o LTV desse produto, começaria investindo no fundo de funil, para você entender o CAC e o LTV do produto, focado em Google e Meta, a maneira mais barata de você fazer isso hoje. Mensurável, né? Mensurável. Coloca na mídia de massa, você não mensura. Você não consegue mensurar. Então, o primeiro passo, Google e Meta para produto. Validei o produto, entendi Google e Meta, meu unit economics é bom, cheguei numa curva de saturação de Google e Meta, no máximo que eu consegui. Primeiro passo que eu daria depois é, começa a trabalhar com influenciadores. Primeiro, num primeiro momento, os seus próprios influenciadores, porque provavelmente tem pessoas que usam o teu produto que tem uma base muito grande que poderiam contar isso para muito mais gente. Entenda a tua base de clientes, faça CRM com essa base, quem são as pessoas, quem está usando. Provavelmente tem pessoas incríveis ali dentro que vocês nunca imaginariam que a pessoa está efetivamente comprando o teu produto e usa ela como embaixador de marca, paga, faz revenue share, tenta fazer o máximo do menor custo possível para você ir escalando e aí depois começa a escalar com influenciadores de maneira mais massiva.
O restante depende muito mais dos seus testes. Testei alguma coisa aqui em Out of Home numa cidade específica, deu muito certo. Testei rádio em outra cidade específica, deu muito certo. Faça mini testes regionalizados para você ir entendendo o mix ideal. Todas as empresas que a gente conversou hoje ficam muito impressionadas que é difícil você sair desse lado do marketing de performance com o modelo de atribuição perfeito para você ir para o modelo não perfeito. Influenciadores é um meio do caminho. Porque você consegue ter uma lógica de atribuição através de um cupom, através de um QR Code ou qualquer coisa, e com um desembolso muito barato, na maioria das vezes, porque você faz CRM. E você traz CRM ali. Muita gente negligencia até o poder do CRM, né? CRM é você pegar a tua base de clientes e trabalhar não para trazer novos clientes, é para com que eles comprem mais e mais vezes de maneira mais frequente. Faz primeiro o CRM do que trazer novos clientes, porque você já adquiriu a informação desse cara. Você não precisa trazer novos clientes pagando o Google Meta. Você precisa efetivamente usar a tua base já adquirida para, de maneira zero, mandar um e-mail, ligar, fazer um SMS, fazer qualquer tipo de conteúdo para voltar com que ele compre mais com você. Se nem o cara que já comprou quer voltar, ou tua persona está errada e você não está acertando o teu produto, ou efetivamente seu produto não é muito bom. Então não adianta você trazer novos usuários para um balde furado. Então esse é um pouco do meu playbook inicial. O restante seria basicamente os testes que a gente entenderia o que faria mais sentido. Mas aí tem muita lógica de... Cara, é o pulo num abismo. Assim. Eu vou te dar um exemplo super claro. A gente estava na pandemia, na época dali de 2020. Eu estava como diretor, uma das marcas era Boêmia. Eu tocava 7 marcas dentro da Ambev. E a gente tinha feito um contrato milionário com o Gustavo Lima. Para pegar 40 shows dele. Em dezembro de 2019, a gente fechou um contrato de double digits de milhões para ativar 40 eventos do Gustavo Lima. Estourou a pandemia em março. O que você fazia com esse contrato double digits de milhões se não tem absolutamente mais nada? Cara, você tem que inventar. E aí você entra muito mais numa lógica do o que você começa a pensar. E aí você traz a perspectiva da escassez. A escassez te traz muito mais criatividade do que o excesso de dinheiro. O que eu acho que mata mais as startups hoje é o excesso de dinheiro que elas conseguem receber de um venture capital. Porque você deixa de ser criativo. Você começa a gastar. E aí, no caso, por que eu fui criativo com a Ambev? Porque a Ambev chegou em março de 2020 e falou assim, acabou o dinheiro. Freeze 100% total. Ninguém pode gastar mais nada. Porque a gente não sabe o que vai ser, quanto vão reabrir os bares, etc. E acabou o dinheiro. Só que foi uma posição global da Ambev. Acabou completamente. E eles criaram um comitê internacional de marketing, junto com o CMO Global e o CMO Brasil. Tragam ideias de formas da gente continuar fazendo marketing sem efetivamente ter nenhum tipo de investimento. E aí daí que surgiram os álcool gels, porque a fábrica de álcool já existe dentro da Ambev. Vamos só envasar e fazer álcool gel e trazer zero de investimento, cara. Muito pouco de investimento para fazer. Garrafas de face shield para médicos de garrafa PET. Você trouxe face shield do PET que você tem, fazer face shield para os médicos que estavam precisando. Você trouxe lá, e aí, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque no caso meu e do time, a gente tinha um contrato de double digits de milhões que a gente precisava monetizar. O que a gente pensou? Cara, tá todo mundo em casa querendo entretenimento. Por que a gente não faz um live streaming da casa do Gustavo Lima para divulgar a casa dele, um show, como se fosse um show na casa dele? E aí foi criado o primeiro live streaming do Brasil gigantesco que explodiu todas as lives do Brasil com o Gustavo Lima, que a gente deu a ideia para ele ali em mais ou menos março de 2020. Foi executada a primeira, que deu 750 milhões de pessoas simultâneas, bateram todos os recordes mundiais e etc. Veio da escassez. E a monetização foram 2 lives. Né? 750 mil. 750 mil. A monetização das 2 lives que a gente fez com o Gustavo Lima, que foram as 2 primeiras, foi com Boêmia. E as pessoas associam muito as lives à Brahma, na maioria das vezes. Só que as 2 primeiras foram com Boêmia. E elas que explodiram todo o restante, como o Brahma também tem muito mais acesso, a gente fez toda a mudança do posicionamento para ser Brahma, porque conseguiria tangibilizar muito. Então, o MVP das lives que explodiu no Brasil inteiro veio do nosso time de marketing ali da Ambev, da gente fazer. Eu tenho hoje orgulho, eu tenho um contrato do Gustavo Lima, que a gente tinha fechado um contrato muito grande, com um print da gente dando a ideia para ele, com a data, tudo bonitinho. Animal. E depois ele mandando a foto, falando o que fez, falando o nosso nome da live, etc. E, cara, sem gastar R$1 para fazer, porque a gente já tinha feito um negócio muito fodão e grande com o cara. E a monetização dos 40 shows nem precisava mais, já foi 100%. É mesmo.
Não, esse foi Irado. impressionante. Merecia virar sócio, merecia nesse modelo de... merecia estar entre os 200, né? Ali eu já era sócio, Não, você, mas o Gustavo Lima também. Também, com certeza. Gustavo Lima também, Com nesse certeza. papo nosso de Media Com for certeza. Equity. Gustavo Lima merecia, né? Com certeza. Pois é. O Bruno, hein? Aquela live do Bruno e Marrone foi Também, sensacional. sensacional. A melhor de todas, cara. Sensacional. Aquela foi a melhor. Puta. E ele é um cliente do produto, claramente, né? Um usuário do produto. Claramente. Sim, isso que é o mais interessante. Aí depois veio toda a questão de, não pode beber, só pode Sim. mostrar, tem que estar na caneca, aquela coisa toda. Mas ali que não tinha muita regra, era tudo descoberta. Não, Cara, foi uma live foi uma loucura, até histórica. porque o Gustavo Lima é também muito usuário do produto, né? Então, na perspectiva do mercado de bebidas, você não pode fazer nada que estimule o consumo, porque você tem alcoolismo, você tem outras coisas muito sensíveis. Você tem que fazer propaganda para pessoas há mais de 25 anos, né? Nem mais de 18, mais de 25. Na live, você não controla. Você tá com a câmera aberta durante 7 horas ali. Ele bebeu, fez um monte de coisa, a gente teve que responder a Conar. Eu e o Gustavo Lima, como Ambev, etc., que é o órgão que regulamenta a publicidade. As lives foram tiradas do ar e tudo mais, porque não pode mesmo, e tá certo, mas no momento era o que dava pra fazer, entendeu? lógico. Então, assim, não tinha muito como resolver. Nossa. Sensacional, Essa história é muito boa. E o futuro da compra de mídia, né? Vocês defendem bastante, você e seus sócios, na For Equity, que é uma empresa que vocês criaram, um fundo. Você pode explicar um pouco sobre como que funciona a For Equity e também qual que é o seu papel? Porque você é CEO, você é fundador, então hoje você tem a sua própria empresa, seu próprio negócio nesse universo de mudança na compra de mídia, na economia da atenção e assim por diante. Então conta um pouco sobre a For Equity e também do seu dia a dia como CEO e que está à frente do negócio. Super legal. A For Equity, ela nasceu acho que em 2019, tá? Porque em 2019, quando eu estava como diretor de marketing da Ambev, eu sempre mentorei muitas startups, de falar assim, cara, eu quero ajudar, eu quero entender o que está acontecendo ali dentro, não quero nem receber, eu quero realmente entender. E uma dessas empresas que eu estava mentorando na época era uma marca nativa digital chamada Key Design, que era uma pulseira, colar masculino e tudo mais. Já existiam Conheço, já comprei. Já existiam uns 7 anos, era o pessoal de Londrina. Eu mentorava o André, que era o CEO da empresa, e aí ele veio com um papo para mim em 2019, falando assim, cara, tô faturando aqui 3,5 milhões, é um faturamento legal e etc, mas não passa. Tô só vendendo online e não passa. Eu vi um negócio aqui chamado Media for Equity. Nem sabia o que era, tava na Ambev, tá? Aí ele falou, cara, eu já entendi minha persona, eu quero trazer um embaixador de marca e ceder um percentual dessa empresa. A persona é ou o Caio Castro ou o Felipe Tito. Como eu tava na Ambev e já tinha contratado o Caio Castro, eu falei, Caio Castro eu tenho acesso. Dá pra gente fazer uma coisa legal. E a gente convenceu o Caio Castro a virar sócio da Key Design. Indo até 2023, cara, a Key Design tá faturando 20 milhões agora, depois do crescimento e etc. O Caio Castro virou sócio, fez o Media por Equity, foi divulgado e tudo mais. Então, ali eu já bebi um pouco da fonte de entendimento de tem uma coisa diferente aqui que poderia trazer. E pós-Ambev, eu virei o CMO da Stone Co., a fintech de meios de pagamento. Lá eu vivi um modelo super incrível que eu não tinha na Ambev, um modelo de escassez de investimento, um modelo onde o fundo de funil ele é muito importante, porque você consegue atribuir o investimento perfeitamente, você sabe quem são as maquininhas, quem tal, quanto você investiu e quanto que retornou. Então eu aprendi muito ali dentro. E lá, a Stone tinha feito um deal de Media for Equity com a Globo. Então, assim, teve ativação no BBB da Stone, Media for Equity, teve ativação de todo o restante, então ele já tinha feito um deal muito grande, eu vou falar o número... lá, gigante, no fundo, na eliminação, em Exato. cada paredão. Por que eu vou falar o número? Porque é aberto, tá? Então é um pouco mais fácil, mas eles fizeram um deal de 465 milhões de reais em mídia, pegando em equity da Stone. Nossa. Então, assim, é um investimento brutal. Globo Ventures. Globo Ventures. Muito brilhante da parte de todas as pessoas. E aí eu pude conviver um pouco mais com o modelo, que eu já tinha feito como influenciador, agora ali mais como um operador / CMO, entendendo e convivendo quais eram os benefícios. E foi um benefício muito claro para a empresa, porque era muito difícil a Stone fazer qualquer tipo de investimento que não tivesse um modelo de atribuição perfeito. E aí ela começou a ter outros tipos de investimento. Hoje você vê a Stone tá na Band, na Fórmula 1, a Stone está fazendo outras coisas porque ela já entendeu que o modelo de negócio ela vai crescer muito mais, tendo um investimento em marketing mix modeling. Mas eu aprendi muita coisa legal na Stone, porque eu venho do mercado de finanças. Assim, eu sou uma pessoa que ela mistura finanças e marketing. Então eu me formei em publicidade na SPM e eu me formei em administração industrial na Federal do Rio ao mesmo tempo. Então eu misturo esse lado de finanças e marketing o tempo inteiro.
Quando eu saí de lá e eu tinha bebido da fonte de finanças como um todo, eu falei, cara, mídia talvez seja um mercado que a gente possa empreender trazendo um meio de pagamento novo e mudando completamente o mercado. A gente trouxe outros 2 sócios, então eu encontrei com o Renato Mendes no meio dessa trajetória inteira. Que Renato Mendes, grande amigo nosso aqui também, que teve lá no Netshoes, a gente fez alguns empreendimentos juntos também, grande amigo. Ele Renato, é um cara abraço pra ele. incrível, assim, ele é um cara que foi um dos primeiros caras de growth marketing do Brasil, ele foi o CMO da Netshoes durante muito tempo. Eu brinco que ele estudou na escola com os fundadores da Netshoes, então ele existia dentro da Netshoes quando a Netshoes era uma loja física. E aí esse negócio virou IPO, venda para Magalu e tudo mais. Então ele conseguiu surfar uma onda de venture capital, Tiger, investimento e etc., tocando o marketing dessas empresas e fazendo o primeiro fundo de funil, conversão, investimento em Google e Meta, um monte de coisa, como uma empresa de tecnologia. Então foi super legal, ele é um cara que aprendeu muito disso. Eu encontrei ele pós a jornada da Netshoes, ele já tinha criado um fundo de investimento junto com um antigo sócio dele, que se chama Orgânica, que era uma aceleradora de startup, e depois um fundo chamado 1043, que investiu mais ou menos em 14 startups. A gente se casou muito, falando, olha, puta, tem essa ideia daqui, ele já tem expertise e tem os contatos, e a gente cofundou a For Equity lá em abril/junho de 2022, e aí surgiu muito como a ideia de, vamos criar um fundo que não seja capital intensivo, porque um fundo tradicional, quando você pega venture capital tradicional, informações da Distrito e de 2021, venture capital no Brasil é mais ou menos um addressable market de 52 bi de deploy de capital anual, em mais ou menos 1.100 startups. Quando a gente foi sentar com os fundos de investimento e entender, 80% desse investimento vai para o B2B, não vai para o B2C. E aí a gente foi sentar com os fundos tradicionais e falar, por que se investe muito mais em B2B do que B2C? A resposta é, B2C é sobre marketing, a gente não entende de marketing. Então, por que eu vou fazer um investimento numa empresa B2C, onde o use of proceeds vai 40%, 50% para marketing? Eu vou começar a cobrar CAC LTV. O que o empreendedor do outro lado vai fazer? Vai investir em Google e Meta para entregar CAC LTV para o fundo. Só que isso não funciona. E aí, a lógica do que a gente viu do mercado de venture capital é que poucas empresas B2C são investidas, basicamente, no mercado de venture capital. Esses números que eu falei caíram 30% ao ano até 2023. Tá? Então, é um mercado muito menor hoje do que foi lá no passado, mas só para fazer referência. O que a gente viu é que B2C era pouco investido. Normalmente, B2C, ou ele tomava dívida no banco, ou ele pegava um dinheiro de family and friends, ou um family office ou um private equity entendia a tese e comprava um percentual muito grande da empresa. Então ele não tinha, muitas das vezes, grana de venture capital para acelerar crescimento. Só que quando a gente pega os unicórnios brasileiros, existem 25 unicórnios no Brasil, são empresas que valem mais de $1 bilhão. Quanto você acha que é B2C, quanto você acha que é B2B? 50% é B2C, 50% é B2B. Então, eu acho que B2B vai crescer. O B2B eu acho que vai crescer, com certeza absoluta, porque tem muito mais venture backed ali. Mas o que a gente entendeu com os fundos? Por que B2B é muito legal? Ele não é capital intensivo em muita coisa, então tem um pouco em people, um pouco em gente, um pouco em tecnologia, um pouco em outras coisas. Então ele cresce muito mais baseado no product-led growth. O produto faz ele crescer. E ele tem um early exit, porque provavelmente um outro B2B muito maior, enterprise, vai comprar ele antes mesmo dele virar um grande unicórnio. B2C, me fala uma marca B2C grande que você conheça que nasceu há pouquíssimo tempo. O próprio Nubank, tá? 10 anos. Sim. Então, assim, no final das contas, demora muito mais tempo para uma marca B2C se consolidar, porque não é simplesmente produto. Você tem que construir uma lógica de marketing-led growth que te diferencia, que te traz relevância. E as marcas B2C são normalmente marcas centenárias. Hoje, as grandes marcas do mundo, todas elas são B2C. Todas elas. Você pega todas as maiores empresas em termos de valuation, enfim, de maneira consolidada, tem grandes marcas B2C, são muito mais centenárias. Então, o que a gente viu de oportunidade é dar para fomentar B2C dentro do Brasil. Só que a gente poderia ter feito isso de maneira capital intensiva, fazendo um fundo, levantando um fund of funds e pegando. Só que talvez a gente teria muito menos expertise do que todos os outros fundos e a gente levantaria muito menos capital. O que a gente foi entender? Qual é a dor do B2C? A dor do B2C não é levantar grana para investir em Google e Meta. Isso ele já tem. É conseguir investir depois de um Série A em uma mídia que não tem modelo de atribuição perfeito e que o fundo nunca vai te dar uma grana sem saber o retorno esperado em cima daquele dinheiro. E aí a gente viu a oportunidade de conectar dois mundos. Mídia, addressable market grande, com uma ociosidade muito grande porque tem poucos anunciantes porque custa muito caro, e startups querendo investir
no topo de funil, mas sem ter expertise e sem ter o dinheiro do Venture Capital para fazer. O que a gente trouxe? A gente criou o primeiro fundo especialista em marketing para investir em B2C, onde 2 CMOs tocam o fundo como Managing Partners e a gente traz toda a expertise como board de marketing para essas empresas, as que necessitam, nem todas necessitam, e traz para eles um investimento de topo / meio de funil para complementar o investimento de fundo de funil que já vem do Venture Capital tradicional. Então, hoje a gente faz investimentos de série A até série E, de 5 a 30 milhões, sempre de maneira minoritária, co-investindo com outros fundos de investimento, para ajudar a empresa que está ali saindo de uma curva de saturação de Google e Meta, para ter outros tipos de investimento com um fôlego muito maior, que é esse modelo de pagamento de mídia por equity, de trazer a mídia para ali dentro. Então, hoje, os LPs / cotistas do nosso fundo não são players financeiros. Eles são players de mídia que resolveram investir em startups e disponibilizar capital de mídia para acelerar o crescimento. Hoje a gente tem um fundo de capital autorizado de mais ou menos 500 milhões. A gente já levantou com os players de mídia próximo de 300 milhões de reais. Já investimos em 3 empresas, Quinto Andar é uma delas, mais no finalzinho do funil, né, que é o Série E. A gente investiu numa Insurtech Série A, que é a Asus, que é uma co-investimento com a Kazek, Maya Capital e Prozos. E a gente, hoje dentro do Deal Pipeline, tem mais ou menos umas 15 empresas, sempre de Série A a Série E, para fazer toda essa jornada e ajudar essas empresas a crescerem. Aí você fala, mas quantas pessoas tem no time? Eu tinha uma pergunta, assim. Temos 3 pessoas no time fazendo isso. Assim, fundo de Venture Capital, em geral, tem pouquíssima gente dentro do time. Não é uma operação tão capital intensiva em pessoas. E o fundo que nos inspirou foi o fundo German Media Pool, que é o fundo alemão. E a gente perguntou pro German Media Pool. Os caras fizeram 43 deals, 12 anos, um monte de... levantaram 300 milhões de euros com rádio, TV, out of home, print. A gente perguntou, qual o teu time? Ele falou, são 5 pessoas há 12 anos. Aí eu falei, então, número máximo... Achei. O número máximo é 5 pessoas. Vamos fazer esse negócio acontecer com 5 pessoas. E aí sou eu e o Renato e o Eduardo, que foi um menino que se formou na Universidade da Pensilvânia e veio para o Brasil, um menino muito qualificado, formou em Communication lá, e hoje está trazendo o fundo junto com a gente, tocando esse business, sempre numa mistura entre finanças e marketing. Então, nasceu um pouco da minha maluquice ali, né, de 2 faculdades ao mesmo tempo, uma mistura, mas o que eu acho que a gente conseguiu atacar foi uma coisa que era uma dor muito grande no mercado de startup, que poucas delas realmente fazem investimentos de topo / meio de funil, e o que a gente quer provar de caso de uso é que investir em fundo de funil e topo de funil ao mesmo tempo faz com que você reduza a CAC no longo prazo. Porque o custo de aquisição consegue ser reduzido, porque se você construir uma marca muito relevante, as pessoas vão te buscar, você não vai precisar pagar efetivamente para as pessoas virem. E aí você aumenta seu acesso orgânico, entre outras coisas. Consegue fazer de maneira pequena, com baixo investimento? Não. Quanto investimento uma Coca-Cola demorou, quantos anos uma Coca-Cola demorou para ter a marca que tem? Vou pegar R$1 milhão e fazer out of home numa praça durante 1 mês e vai mudar meu resultado. Não vai mudar seu resultado, não é sobre isso. Durante 2 anos, praças específicas, bem investido e etc., com expertise, entendendo, talvez mude um pouco da perspectiva. Então, hoje a gente tem rádio, TV, out of home, mídia programática, influenciadores, print, portais, todo tipo de mídia dentro do nosso fundo, e a gente consegue entregar o Market Mix Modeling completo para ele, sem Google e Meta, é claro, justamente porque isso ele já tem dinheiro do Venture Capital para fazer, e ele está muito mais focado no fundo de funil do que efetivamente no topo de funil. Então, esse é um pouco do nosso modelo. Um segundo, a vertente do nosso negócio que acabou surgindo, foi que muita startup early stage começou a buscar a gente falando, olha, quero receber investimento de Media for Equity. Eu vi que trazer um influenciador vai fazer minha marca bombar. E a gente negava o deal, falando, olha, não faz sentido para aquela explicação. Investe em Google e Meta, faz Product Market Fit, entende primeiro o teu modelo de negócio, depois a gente vai ali, entra com um cheque maior de 5 a 30 milhões, porque você não tem nem valuation para fazer um negócio desse. Eu vou pegar tanto percentual da sua empresa que eu vou quebrar a tua empresa. Eu não vou ser o empreendedor. Então, hoje a gente busca série A até série E, porque no máximo 3% da empresa que ele vai acabar diluindo para trazer um Media por Equity, e 30 milhões a mais ou 5 milhões a mais faz uma grande diferença dentro da operação como um todo. Então, esse é um pouco. Só que esses deals mais early stage, a gente viu que era uma oportunidade de deal pipeline para a gente. Então, o que a gente viu? Ele precisa muito menos de mídia e ele precisa muito mais de expertise de marketing, que a gente consegue entregar. O que a gente fez? A gente criou, assim como existem os mentores Endeavor, que trabalham para o Give Back, fazem mentorias e tudo mais, a gente criou o Mentor for Equity. A gente pegou CMOs de mercado, que estão
CMO da Rect, CMO da L'Oréal, CMO do Grupo Casino, CMO do mercado Bitcoin, Madeira, enfim, vários CMOs super relevantes dentro do mercado, e eles dedicaram para a gente algumas horas mensais para mentorar startups early stage, para ajudá-las a desenvolver marketing. Então hoje a gente tem 15 CMOs de mercado que são nossos sócios dentro da operação, e a gente faz mentorias de marketing numa lógica de 1 ano, cobrando de 0,5% a 2% das startups early stage, para fazer uma mentoria de 2 horas mensais durante 1 ano, com um cliff de 3 meses e vesting de 1 ano. Como se fosse um CMO as a service, para não precisar efetivamente ter todos os gastos e tudo mais. Mas a coisa legal é que vira deal pipeline para a gente. Então a gente acaba tendo... Hoje a gente tem 5 investidas dentro desse lado, 3 no lado de media equity e 5 no lado de marketing board, né, do CMO as a service. Mas ele acaba sendo um deal pipeline muito grande para a gente acompanhar o crescimento e ter essas startups sendo investidas em mídia por equity depois. E reduz o caso de, talvez eu não precise de 15 pessoas aqui dentro. Sim. Eu continuo com 3 e eu trago o efeito da economia criativa ali, né? Todo mundo contribuindo junto. Circulando, A rede vai circulando e crescendo ali dentro. Então hoje, te respondendo, Legal. minha vida é muito sobre olhar o tempo todo os dois lados. Deal pipeline, novos players de mídia para dentro do fundo, para trazer novas pessoas aqui e ter mais fomento dessas startups. Mas é aquilo, né? Você chuta, dá uma cabeçada, agarra, faz tudo. A nossa vida igual a nossa Dev, vida não é fácil, a gente trabalha pra caramba aqui. E muita gente tem um desconhecimento muito grande no nosso modelo. Assim. Tem muita gente que acaba olhando o nosso modelo e falando, caramba, vocês estão criando um birô de mídia, vocês estão comprando mídia, spreadando, vendendo. E no final a gente não está fazendo absolutamente nada, porque quem vira sócio da operação é o player de mídia. Ele que está escolhendo fazer um investimento na startup. A gente não está ganhando na negociação, intermediando essa negociação e vendendo a mídia dele mais caro. A gente não compra a mídia antecipada. É simplesmente o player de mídia escolhendo qual é a startup e a gente auxiliando ele, como qualquer fundo de investimento faz, cobrando uma taxa de 2,20. 2% de administração, 20% de taxa de performance em cima do que foi investido. Exatamente isso. Legal demais. Caraca, sensacional. Felipe Attab, obrigado, cara, por ter vindo aqui. Papo... Ótimo. Muito Nossa, bacana, né? Nossa, sim, vários muito à tópicos frente. e tal. Não, e eu diria mais, esse episódio aqui, ele é bem atemporal, ele tá pronto para daqui 5 anos, se for assistido, vai fazer sentido Eu e vai falar, espero que poxa, sim. agora... Vamos ver o que vai acontecer com a mídia no Brasil e no mundo. Sensacional, Felipe, mais uma vez, obrigado, cara, por ter Obrigado vindo. a vocês. Sensacional. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, gente. A gente se encontra no próximo Talk Invest News. Tchau, tchau.